Estamos felizes com Jesus, amém? Estamos mais uma manhã, né? Reunidos como esse ano de agora falou, né? Que essa presença maravilhosa que nos acalma, essa presença que nos alegra, essa presença do Espírito Santo que nos fortifica, amém? Muito bom. Meus amados, eu queria convidar todos vocês a abrirem juntamente comigo as suas Bíblias lá em Filemon, a última epístola de Paulo no Novo Testamento, pela ordem, né, que nós temos que se encontra ali. Nós vamos tentar trabalhar juntos hoje nessa manhã algumas ideias relacionadas ao ministério da reconciliação e a importância e as dimensões desse ministério. Por que eu chamo de ministério? Porque eu entendo que a reconciliação é um serviço que Deus deu à igreja, porque Cristo reconciliou consigo todas as coisas, e a igreja agora tem essa missão de também reconciliar tudo que estiver dividido. E aí a reconciliação, ela traz junto restauração e outros elementos tão importantes para a nossa vida espiritual, amém? Filemon é uma cartinha pequena, né? São 25 versículos. Eu vou ler apenas do 1 ao 7. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Amém? Amém. Amados, vamos ficar aqui, né? Primeiramente, do 1 ao 7. Vamos pegar a primeira sessão, a primeira estrutura desse texto. A palavra assim, que o Espírito Santo colocou no meu coração, hoje eu não vou recorrer tanto assim à hermenêutica, uma questão assim, linguística muito ali, né, andar muito no texto, mas assim, seria sobre essa ideia de reconciliação e perdão, que é uma bandeira assim, que a igreja carrega. Uma breve introdução, a ideia aqui seria que, primeiramente, a necessidade. Qual a necessidade de falarmos disso? Se você pegar a Bíblia desde o seu início, lá em Gênesis, você vai ver que as relações, mesmo as familiares, são relações divididas, desde quando o pecado entrou no mundo. Primeira coisa que Adão fez quando caiu, né, que os homens ainda fazem hoje, Senhor, a culpa foi da mulher que tu me deste, né? Adão jogou a coisa para ela, falou: Senhor, eu até queria fazer a coisa certa, mas a mulher que o Senhor me deu. Quando Deus perguntou para a mulher, né, para Eva, né, por que você fez isso? Ela já virou a serpente, né? Ou seja, a origem desse debate, desse diálogo no Éden, era uma acusação contra Deus. Por quê? Porque Deus criou o homem, Deus criou a mulher, deu a mulher para o homem, a mulher fez o homem pecar. A mulher fala: Deus criou os animais, a serpente entrou no Éden e fez a Eva pecar. Em primeira instância, o que eles estavam falando era assim: a culpa não é minha, a responsabilidade disso tudo foi de quem criou, né? Evidentemente Deus
não se contenta com isso, porque ao criar o ser humano, Deus nos cria com a capacidade de livre-arbítrio. E não existe livre-arbítrio sem a árvore do conhecimento do bem e do mal, não existe livre-arbítrio. Por quê? Porque o livre-arbítrio ele necessita de que haja um poder de escolha. Se não existe poder de escolha, não tem autonomia, não tem livre-arbítrio, a gente é como máquinas, assim, como robôs. Não é isso que Deus fez. Deus quer uma família que se relacionasse com Ele. Essa tese, assim, só para os irmãos pensarem aqui comigo, você pega Gênesis, essa mesma história de Adão, e vai lá para Jó, o livro poético de Jó. Quando Jó ele é provado, perde seus filhos, perde suas posses, perde sua saúde, não perde a mulher, né? A esposa está lá, não perde ela. E há um texto interessante, né? Que a mulher de Jó fala assim, Jó, amaldiçoa esse teu Deus aí, morre, né? Porque nessa situação, que está, né? Você tem mais para fazer aqui, amaldiçoa logo esse Deus e morre. Veja bem, a história de Jó ela é muito importante. Apesar dela estar lá no final, ela deveria estar no começo das nossas Bíblias, né? Porque Jó era provavelmente contemporâneo de Abraão. Então esse livro poderia estar lá no começo, ele poderia ser inserido inclusive lá no Gênesis, não teria nenhum problema. E no meu ver, assim, né, quem sou eu, né, para propor isso, mas no meu ver seria muito interessante. Por quê? Porque a história de Jó, ela é uma permissão de Deus para mostrar que a desculpa e a justificativa de Adão, ela não se sustenta. Porque Jó, ele passou por uma intensa provação, em todos os aspectos: crise familiar, crise social, financeira, crise na sua própria saúde e até uma crise espiritual. Porque ele começa, né? Jó começa a perguntar aí: Senhor, o que eu fiz? O que está acontecendo com a minha vida? Aliás, eu acho o seguinte, que cristão que não passa, que não tem, que fala assim, não tem crise nenhuma, tem uma coisa de errado com esse cristão, não é possível, né? Cristão bom passa por crises espirituais, crises às vezes sociais, crises familiares, né? Por quê? Porque nós estamos num mundo que a lógica ela é completamente invertida na lógica do reino. Então nós vamos passar por crise. Amém? Ninguém vai lá, não quero passar por crise não, mas nós vamos passar. E Jó ele passa por essas crises e ele sobretudo mantém assim, o seu relacionamento com Deus, então mostrando que Adão estava errado. Mas o certo que eu quero mostrar aqui são as divisões, porque elas começam ali nas relações familiares. Aí depois, quando nasce o primeiro pecado assim, de assassinato que entra no mundo, é qual? Caim e Abel, irmão contra irmão. Depois você vai lá na frente, você vai ver Esaú contra Jacó. Mais adiante você vai ver os irmãos de José jogando ele no poço. Depois você vai ver as 12 tribos de Israel, todos os irmãos se dividindo. Então essas divisões, essas crises assim, de relacionamento, elas já nos mostram uma necessidade. E essa necessidade ela vai seguir até a esfera da igreja, que é o que a gente vai ver aqui em Filemão. Por quê? Veja você, meu irmão, que a igreja também passa por crise. A igreja também passa por crise, né? Todos nós passamos por crise e passamos por crises coletivas também, nos nossos relacionamentos. E falar do ministério de intercessão é importante, porque são essas crises que nós passamos, que às vezes podem abalar a nossa fé, que necessitam muitas vezes de reconciliação. Porque nas crises nós tendemos a nos dividir. Nas crises nós tendemos a pensar diferente uns dos outros e a propor soluções muito diferentes às vezes para o mesmo problema. E lidar com essa ambiguidade toda é muito difícil. Eu já feri muita gente na vida de igreja. Você já feriu muita gente. Porque eu não faço nem ideia de quantos eu feri, não faço. E nem sei quem eu feri.
né? Porque a vida da igreja, a vida dinâmica do corpo, de se relacionar, ela é uma vida humana, sobretudo. E os homens falham. E a gente às vezes fala o que não deveria. Às vezes a gente faz um comentário que a gente não queria fazer. Às vezes a gente expõe algo que não deveríamos expor naquele tempo, naquele momento. Nós ferimos mesmo quando nós não queremos ferir. Então eu acho que eu feri muita gente que eu nem sei que feri. Né? E que carecem de me perdoarem. Por isso que a ideia de um ministério de reconciliação na vida da igreja, no bíblico, que é como se encontra aqui na carta de Filemão, ela é tão fundamental. Porque nós temos que continuamente estar perdoando uns aos outros. Essa ideia de amar uns aos outros, ela é contínua. O amor de ontem, não basta eu amar ontem, eu tenho que amar ontem, tenho que amar hoje, tenho que amar amanhã. Não basta eu perdoar as dimensões de que Jesus fala. Quando Jesus falou para Pedro, tem que perdoar 70 vezes 7. Ele não estava falando de quantidade, ele estava falando da dimensão do perdão, o alcance dele, que seria necessário perdoar todos os dias, seria necessário reconciliar todos os dias, seria necessário amar o próximo todos os dias, porque você vai perdoar ele hoje e amanhã ele vai fazer algo que você vai falar, não acredito, nós discutimos isso ontem. e é uma linha muito tênue, é uma linha muito fina, que confunde também as nossas cabeças, porque nós, ao longo dos anos, temos falado muito do reino de Deus. E às vezes nós somos tentados a confundir a qualidade da pessoa como ser humano como fundamentalmente uma pessoa do reino. Isso não é verdade. Porque existem várias pessoas que não estão no reino de Deus e são bons pais. São excelentes pais. Eu conheço vários. Tem homens que não são cristãos, não conhecem nada do Evangelho, mas são esposos excelentes, esposas excelentes. Essas características todo cristão deve ter, mas o que nos faz distinguir a vida no reino não são exatamente essas características, mas são aquilo que Cristo está fazendo em nós como um novo homem, que vai além daquilo que é possível fazer humanamente falando. Nós vamos até um ponto, mas daquele ponto em diante é Jesus. Não tem o que fazer. É Jesus, é sobrenatural. E isso é graça. O contrário disso é mérito. Aí a gente anula a graça. E aí você fala, como é que eu não anulo a graça, mas mantenho então a santificação? E esse tema tem percorrido na minha mente, porque a santificação, eu cheguei à conclusão de que ela é uma obra cooperativa, aonde eu vou ao encontro do Espírito Santo e o Espírito Santo vem ao meu encontro e me santifica. É uma obra feita por dois. Eu quero, eu busco e o Espírito Santo vem e faz. Se eu resisto, se eu não quero, o Espírito Santo não santifica. Por isso que é uma ordem, né? Jesus falou assim, sede santos, porque eu sou santo. Então você vai ao encontro dessa santificação. Aí o Espírito Santo vem, nos torna, nos santifica. Amém? Glória a Deus. E essa reconciliação, ela é muito importante e ela expressa exatamente a vida da igreja. Filemão é uma carta ímpar do apóstolo Paulo, porque todas as cartas do apóstolo, elas vão tratar da comunidade. A maioria delas, mesmo as cartas pastorais, Tito, 1ª e 2ª Timóteo, são cartas que vão para esses personagens, mas que são endereçadas a como fazer na vida de comunidade. Aqui não. Aqui Paulo escreve uma carta completamente pessoal a um irmão chamado Filemão, que tinha uma igreja na sua casa, ou seja, os irmãos se reuniam na sua casa. Era um homem bem sucedido, financeiramente falando, ou seja, era provavelmente um homem rico e, sobretudo, era uma pessoa muito boa. Paulo usa expressões aqui como ouvir falar do teu amor e da fé que você tem, sempre me lembro de ti nas minhas orações. Ou seja, era uma pessoa bondosa, era uma pessoa generosa, era um cristão autêntico e era rico.
Então ser rico não é pecado, irmãos, né? A gente já tira por aí, né? Tem gente que fica até com dor na consciência de prosperar. Agora não vou prosperar porque isso aí não é coisa de Deus. Não, isso é para um outro tema, uma outra pregação, mas assim, Filemão era um irmão da igreja muito bem sucedido. Mas, dentro dessa vida de igreja, haviam irmãos não tão bem sucedidos assim. E haviam pessoas que nem sucedidas, assim vamos dizer, eram, como era o caso de Onésimo, porque Onésimo era escravo. Não dá, irmãos, para nós sabermos como que era essa relação ali, porque assim, você imagina, Filemão reunia a igreja ali com Paulo e ele tinha escravos. E a escravidão na época de Paulo era algo completamente normal, completamente normalizado. Então o desafio da igreja era imenso. Porque você tinha que lidar com cristãos de classes sociais diferentes e alguns que nem classe social tinha, que eram os escravos, né? E Onésimo não era convertido. Paulo então ele vai endereçar essa carta a Filemão. Por quê? Onésimo, que é um escravo, ele foge. O escravo, quando fugia, ele não tinha bens. Então, para poder se manter durante a sua viagem, para chegar a algum lugar em busca da tão sonhada liberdade, o que Onésimo fez? Roubou Filemão. Provavelmente pegou o que conseguiu ali, o que achou que tinha valor, que ele conseguisse levar consigo, dinheiro da época, enfim, qualquer coisa que valesse, e partiu. E nessa jornada ele foi parar em Roma. Quando ele chega em Roma, quem está preso em Roma? Paulo. Mas Paulo não estava numa prisão comum. Paulo estava numa prisão domiciliar, ou seja, numa casa. Então Paulo podia receber as pessoas, Paulo recebia os irmãos. E nessas idas e vindas, Onésimo de alguma forma se encontra com o apóstolo Paulo, que prega para ele e aceita Jesus. Glória a Deus. A vida cristã é uma coisa tremenda, né? Glória a Deus mesmo. É isso mesmo. Isso é tremendo, né? E aí Onésimo, ele se encontra ali com Paulo, e eu imagino, muitos dias de hoje, né? O irmão, a pessoa vem, recebe Jesus na sua vida, a gente começa o trabalho de discipulado, aí daqui a pouco a gente fala assim para a pessoa: diz uma coisa, você veio da onde? Ah, rapaz, uma longa história, eu vim de lá, fiz isso, fiz aquilo. Aí você já coloca a mão na cabeça e fala: meu Deus, e agora? O que eu faço com essa pessoa aqui no discipulado? Foi mais ou menos isso, né? Aí o Onésimo fala: olha, eu fugiu, rapaz, você fugiu da onde? Não, a casa de um Filemão. Aí Paulo, né, eu acho que coloca a mão na cabeça e fala: meu Deus, Filemão conheça, meu amigo, né? Cristão também. Agora vocês são irmãos em Cristo, você que aceitou Jesus, agora vocês são irmãos. E aí é uma tarefa difícil. E aí agora eu vou pegar dois lados da vida desses personagens. Irmãos, eu espero que isso fale com nós todos, assim, de uma forma muito especial, porque o verdadeiro perdão, ele sempre tem que vir anexo a ele o desejo de, quando possível, fazer reparação. Quando nós encontramos Cristo, nosso desejo de reparar as coisas quebradas é muito grande. Tudo aquilo que a gente fez de estrago, a gente quer reparar. A gente quer reparar o mal, o dano, aquilo que foi feito. Eu lembro uma vez, uma ministração assim, uma perguntou: como é que faz então? Aquele pessoa fez isso, fez aquilo e tudo, devia estar preso. Aí ele vem a ser Jesus: o que não faz agora? Aí a gente fala para ele: vai lá e conta tudo que você fez, entrega, paga a tua pena, converte os irmãos lá dentro das prisões, prega para eles lá dentro das prisões. É assim, não, reconciliação. A reconciliação, quando possível, é reparar o dano e o mal feito. É como aquele personagem que fugiu da cabeça, muito conhecido de nós, né? Se fiz algum dano, pago tanto, e quem se foi lesado por mim, o dobro. Esse cara, e aí a falência? Depende de quantidade de pessoas que ele lesou, como que ia ser a vida social dele agora? Mas o desejo de reparar o dano, o desejo de reconstruir, de refazer uma vida nova, né? Então a pessoa, ela vem para Jesus, ela não vem para ser abençoada, ela vem para ser um abençoador. Ela era um destruidor, agora ela traz vida. Ela vai passar onde ela levava a morte, divisão. Essa é a
cura. Essa é a cura. Isso é cura. Eu quero. Né? Eu quero. É a mesma coisa quando uma pessoa fala, eu fiz e a pessoa já morreu. Não, você vai com Deus e fala para Ele isso. Né? Por quê? Senhor, eu estou sentido, eu estou destruído por dentro, eu não posso carregar isso mais. Eu quero o teu perdão. Né? Por quê? Porque eu sei que eu errei. Né? Você entende o teu erro, você apresenta para Deus e o Senhor joga no mar de esquecimento. Aí você tem uma renovação, né? Uma vida nova. Glória. Exatamente, exatamente. Aliás, assim, irmãos, isso é tão profundo, isso é tão importante para a nossa vida, que eu penso que a primeira coisa que nós devemos falar para uma pessoa que vem e entrega a vida dela para Jesus é que ela pode refazer o caminho. Ela não precisa ter, nessa comunidade, ela não precisa ter medo de confessar os pecados, né? Ela não precisa ter medo de falar, olha, eu estou assim, minha vida está virada do avesso, meu irmão, vamos pegar na tua mão, vamos refazer essa jornada, vamos reparar o que tem que ser reparado. Aí o ministério, aí Cristo entra com a cura, o ministério da reconciliação acontecendo, amém? E aí o fato é, a reconciliação é completa quando você abre mão da reparação também. sim, Porque muitas vezes a gente tem a razão. sim. Só que essa razão ela não nos faz bem. Segura aí, irmão, nós vai para lá. Isso está mais para frente, nós vamos chegar lá. Segura aí, aí é o Filemon, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Então, esse é o do Cleiton, é o Onésimo, né? E o nosso irmão é o Filemon. Então, assim, veja bem. Então, essa pessoa que ela vem, ela tem que vir. E nós temos que falar para ela que não tem problema dela vir do jeito que ela está vindo. Porque a reconciliação de Cristo é perfeita. Amém. É perfeita. Não é meio termo, meia boca, né? Que o pessoal fala aí fora, né? Aquela coisa bagunçada. Não, a reconciliação de Cristo é perfeita, a cura dele é completa, a restauração dele é completa. E aí vem o desafio, porque Paulo fala, antes de escrever essa carta, Paulo fala para Onésimo. Eu quero muito que você me sirva e fica aqui. E ele serviu Paulo por um bom tempo, né? Mas aí Paulo fala, mas agora eu quero que você volte, refaça o caminho. Eu quero que você volte lá e se apresente lá para Filemon. Ele agora é teu irmão em Cristo. Ele vai te perdoar. Ele vai... Irmãos, olha o tamanho da confiança do apóstolo Paulo em crer, em saber que Filemon iria fazer aquilo como filho de Deus, como alguém que entrou no reino de Deus, né? Filemon, ele iria receber Onésimo de uma maneira completamente diferente da lógica humana, da vida em sociedade. Paulo poderia ter feito o que muitos irmãos estão fazendo hoje em dia, que é abraçar a luta de classes como uma luta possível de trazer reconciliação. Irmãos, não vamos entrar aqui, né, em questão política, não é isso que eu quero, mas o que eu quero dizer é que assim, a reconciliação entre os irmãos, uns com os outros e a sociedade, só acontece com Cristo. Só Cristo pode fazer essa reconciliação. A luta de classe não é capaz, ela pode aprofundar as divisões, aprofundar as diferenças, mas ela não vai conseguir trazer reconciliação, porque estando em Cristo, estamos todos debaixo de uma mesma autoridade. Somos todos igualados em uma unidade que rompe classe social, que rompe. Você acha que dentro do coração do apóstolo Paulo, conhecendo, irmãos, pelas escrituras, como nós conhecemos o apóstolo Paulo, é concebível imaginar que o apóstolo Paulo ele tinha algum apreço pela escravidão? De maneira nenhuma, irmãos. Mas por que Paulo se tornou tão revolucionário, Filemon? Solta Onésimo, porque é a liberdade social. Porque a verdadeira liberdade não é financeira, não é material, não é a emancipação do corpo, mas é aquele que verdadeiramente recebe a Cristo em sua vida. Amém. Que o reino de Deus entra na vida dele. Ele rompe classe, rompe diferenças. As diferenças passam a não ser mais um fator determinante para nós nos relacionarmos. Ao contrário, elas acabam passando a somar para que a igreja ela seja forte.
Porque Cristo pega as diferenças e faz dela um corpo. Faz dos irmãos um corpo com tantas diferenças. E aí o corpo é nutrido, aí o corpo cresce, aí o corpo ele se ajuda. Porque o que eu não tenho, o Cleiton tem, o que o Cleiton não tem, o nosso irmão tem. E assim vai fazendo, o corpo vai se formando, né? Não podemos olhar para as diferenças, porque essas diferenças são reais. Elas eram reais, não é coisa da nossa cabeça. Somos humanamente, sociedade, somos diferentes. Hábitos, costumes, culturas diferentes. Mas em Cristo, nós nos tornamos um com Ele. E aí as diferenças, elas são anuladas. Amém. As diferenças só vão servir para contribuir com aquilo que o outro não tem, para ajudar ele. E assim Deus vai formando o seu corpo. Paulo entendia isso perfeitamente. Então Paulo dá um desafio que não é fácil. Eu imagino Onésimo, o escravo, o fujão, tendo agora que voltar e se deparar com a sua vida antiga, uma vida criminosa, uma vida assim de, por mais que Filemão fosse uma pessoa boa, eu imagino que Onésimo estava voltando ali com várias reticências ali na cabeça do que vai acontecer a partir de agora, né? Porque e essa questão da reconciliação, veja bem, a obra social, ela é importantíssima. Temos que fazer. Não podemos deixar de fazer a obra social de jeito nenhum. A vida social, a obra social da igreja é algo importantíssimo. Mas eu queria só abrir um parênteses de uma coisa assim que eu vejo ao longo dos anos acontecendo nas comunidades. Às vezes, o irmão está lá brigado com um outro irmão. Está lá dividido entre os irmãos. Ou está brigado com um parente, ou não fala com o irmão, não fala com o tio, não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com outro irmão, ou dentro da igreja. E aí ele vai lá fazer obra social. Vai lá para a Sé, entrega marmita, pega o mindinho, dá banho, ajuda ali o morador de rua, faz tudo. Irmãos, não estou falando que não é para fazer essas coisas, tá? Amém? Está gravado, né? Está gravando aqui. Não estou falando que não é para fazer essas coisas. Tá? Não, Chico vai falar assim, Ademir, nunca mais eu quero ver aqui lá. Está gravado aqui, Chico. Eu não estou falando que não é para fazer. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: não é difícil você pegar um estranho que você não conhece fazer essas coisas. O difícil é você fazer por alguém que já te feriu. O problema é você chegar naquela pessoa que mês a mês vai pisando na bola com você. Aí é difícil. Você ir lá, pegar aquele mendigo que nunca te fez nada. Às vezes ele destruiu a vida de inúmeras outras pessoas, mas não a tua. Então, de certa forma, você fazer aquela ação seja até mais fácil do que às vezes chegar num parente, num amigo, num irmão da igreja e falar: irmão, vem cá, vamos conversar. Senta aqui. Eu te amo, Cristo Jesus. Vamos abrir o coração. Vamos resolver essa situação. Vamos caminhar junto. A gente tem que se perdoar. A gente tem que andar junto. A gente tem que caminhar junto. Às vezes é mais fácil a pessoa ir lá e fazer isso do que voltar e fazer esse trabalho. Por isso que o Espírito Santo, irmãos, ele é imprescindível no ato da reconciliação. Temos que deixar o Espírito Santo entrar e falar aos nossos corações. Há pessoas que ficam anos sem se falar, anos sem conversar, sem falar com o outro, né? Pessoas que dividem assim comunidades inteiras, igrejas inteiras. Me lembra, eu acho que está em Filipenses, eu acho que está. Eu sou ruim de memória, tá, irmãos? Em Filipenses, eu acho que está, que Paulo fala: olha, eu rogo que tenham, que pensem juntos, né? Que andem no mesmo pensamento. Por quê? A contenda entre essas duas irmãs estava rachando a igreja de Filipos. Os irmãos estavam começando a ficar perturbados com o tamanho da briga, da divisão entre essas duas irmãs. Olha que coisa. Irmãos, já pararam para pensar nisso? É claro, irmãos, que isso acontece em qualquer lugar do mundo, menos com nós, tá? Isso vai acontecer em qualquer lugar do mundo, menos conosco, tá? Isso acontece lá no São Bernardo, no Guarapiranga, menos com a gente não. Mas olha só que coisa impressionante: duas irmãs servindo ao Senhor ali na igreja, elas estavam assim entrando em tantas divergências
que de alguma forma a gente não sabia, a gente não sabe dizer se exatamente elas exerciam algum papel próximo ali da liderança, mas a divisão delas estava rachando a comunidade, estava inquietando a comunidade, de maneira que Paulo se sente ali obrigado a citar elas na carta e falar, peça para fulana e a outra fulana aí entrar num acordo, porque isso está prejudicando a igreja, isso está tirando aí a harmonia, a paz da caminhada cristã. Olha que coisa interessante, irmãos. E isso acontece em famílias, isso acontece em empresas, isso acontece em todos os lugares, né? Adiantando, indo aqui, prosseguindo, né, no versículo aí 8 em diante, Paulo, depois dele elogiar, né? Irmãos, eu aprendo muito assim, com o apóstolo Paulo, assim, na vida social também. Porque ele podia abrir a carta falando assim: Filemão, meu irmão, rapaz, está tudo certo? Está tudo bem? Tá tudo bem. Então, o negócio é o seguinte: Onésimo vai voltar aí, você perdoa ele e tal. Não, Paulo não faz isso. Paulo, ele abre a carta nem citando que ele é apóstolo. Ele abre a carta falando assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, com o irmão Timóteo, ao nosso amado irmão Filemão, nosso cooperador, a irmã Áfia. Aí Paulo fala, aí ele fala: olha, eu oro por você, meu irmão, eu lembro de ti nas minhas orações, eu ouvi falar do amor e da sua fé com os outros irmãos, que você tem feito, o trabalho. Irmãos, não é diferente? Irmãos, nós não podemos só ter os atos do reino, nós temos que ter a comunicação do reino. Se nós queremos que os nossos relacionamentos sejam relacionamentos mais harmoniosos, nós temos que aprender a falar a linguagem do reino, a linguagem da pacificação, a linguagem do amor, a linguagem da paciência, a linguagem de sentir o coração do outro. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, que o título dele era assim: Falando a Verdade em Amor. Precisamos, irmãos, não só falar a verdade é fundamental, mas nós precisamos falar essa mesma verdade em amor. Lembra que temos uma carta em Apocalipse a uma das 7 igrejas, que a repreensão dela é qual? Olha, você tem doutrina, você tem obra, vocês são zelosos mesmo, a palavra aqui com vocês é ali, na linha, mas eu tenho uma coisa contra vocês: vocês esqueceram do primeiro amor. O que eu queria dizer? Senão que aquela igreja estava sendo tão incisiva no comportamento que ela estava esquecendo de que o amor é o elo que liga tudo isso. O amor é o que vai, o amor cristão, ele que vai dar a vida ali para que a doutrina seja algo que conecta as pessoas, que junta as pessoas, né? Então o amor cristão é fundamental. E essa linguagem, como é bom, né, irmãos, quando nós nos sentimos amados. Eu e a minha esposa, quando nós viemos aqui a primeira vez na reunião, nós nos sentimos tão queridos, sentimos tão bem assim, sabe? Ali, sabe, assim, juntos ali, acolhidos, né? Que a gente falou: poxa, aí eu falei para o Rafael: não, vamos ficar aqui. Ela falou assim: mas você vai vir quase todo final de semana para cá, mas nem que fosse 4 horas. Porque se tem algo, meu irmão, às vezes nós podemos procurar em lugares que nós vamos achar pessoas muito melhores que nós. Só que tem algo aí. Nós temos que aprender a estar e a receber aqueles que nos amam. Há pessoas que elas estão tão focadas em serem recebidas em lugares que ali elas não estão sendo amadas, que elas se esquecem que às vezes do lado dela está ali abraçando, puxando para perto. Irmãos, essa é a expressão do amor. Se deixe ser amado por quem Deus colocou na sua vida para te amar, para te abençoar. Amém? Amém. E aqui Paulo, então, ele usa essa linguagem. Primeiro ele fala, ele lembra Filemão quem ele é. Precisamos lembrar de quem nós somos em Cristo, de quem nós somos no reino. Aí fica mais fácil perdoar. Aí fica mais fácil sentar à mesa junto. Quando a gente lembra por que Cristo nos chamou, aonde nós estamos no reino, o que Deus fez pela nossa vida, né? Continuando, ele vai falar algo assim. Nessa segunda sessão aí ele muda, ele vai falar de Onésimo. Aí ele começa: olha, eu poderia te mandar. Versículo 8: pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Irmãos, eu fiquei pensando assim comigo. O apóstolo Paulo,
camarada foi apedrejado, sofreu um naufrágio, fome, pregou um continente praticamente inteiro, né? Pregou praticamente o evangelho a quase todo mundo conhecido ali da época. E eu fico imaginando, assim, nós não teríamos problema nenhum, irmãos, em ler aqui assim: eu, Paulo, apóstolo de Jesus, mando que você faça tal coisa. Não nos sentiríamos assim, nossa, Paulo foi duro, de maneira nenhuma. Mas mesmo assim ele pega e fala assim: olha, essas questões de relacionamento, as questões de relacionamento, eu não quero dirigir elas pela autoridade, ainda que eu pudesse fazê-lo, mas eu quero falar delas a partir do amor. Doutrina é autoridade. As questões doutrinárias, que são as coisas assim fundamentais da vida do reino, isso aí, irmãos, não tem jeito. Autoridade. Tem que usar da autoridade, porque senão a igreja se corrompe, o corpo se desvia. Tem que usar da autoridade. Mas Paulo fala assim: mas nessa questão desse relacionamento, eu quero falar com você em nome do amor. Então, irmãos, eu acho que nós também podemos fazer o mesmo. Falar assim: irmãos, nessa questão de relacionamento, eu quero falar em nome do amor. Eu quero perdoar em nome do amor. Em nome do amor, porque Cristo nos amou primeiro. Então, é isso, né? E aí ele fala: o velho também agora é prisioneiro. Porque Paulo aqui ele já tinha pelo menos mais de 60 anos de idade. Um homem vivido. Sabe, irmãos, quando eu era mais novo, ainda sou novo, mas quando eu era mais novo, eu tinha tão certo que eu ainda era uma pessoa jovem, que nós fomos um dia para o encontro, e aí falaram assim, acho que foi o Jamel, lembro quem foi que falou assim: levanta os jovens. E aí eu levantei assim, mas naturalmente, a chave não tinha virado. E aí a Vânia olhou para mim e falou assim: amor, pelo amor de Deus, né? Já está nascendo um filho, nós já estamos casados há quase mais de 16 anos, e tu levantando ainda como se fosse jovem. Eu falei: é verdade, mas eu vou sentar, acho que não é para mim não essa palavra agora, eu me empolguei, não é para mim não, é para outra pessoa. Mas, irmãos, ele já com mais de 60 anos, por que Paulo ele resolve citar essa informação, né? Irmãos, nós não podemos menosprezar nada nas Escrituras. E a gente tem vivido tempos onde a geração que está vindo tem menosprezado muito a geração anterior, achando que agora vamos fazer do nosso jeito. Os pais fizeram de um jeito, mas agora nós vamos resolver o negócio, porque eles não resolveram, agora a gente vai resolver. E o estrago tem sido grande. O abacaxi tem sido grande, as coisas têm piorado bastante, né? E Paulo ele cita essa informação. E eu acho ela tão contundente, porque quando ele fala assim: eu já, Paulo, velho, prisioneiro, é como se ele estivesse dizendo assim: filho, irmão, eu já perdoei tanta gente, eu já passei por tanta coisa, eu já vi. Olha, é um moço maduro que está falando com você, filho, irmão. Não é alguém que não passou por nada e está falando: faz o que eu não faço. Não, é alguém que já viveu a vida. E isso me fala da importância, irmãos, de que todos os elos, vocês que esses anos todos atendendo, eu, a Vânia, o calcanhar de Aquiles da maioria dos nossos pacientes está relacionado ao perdão, está relacionado à reconciliação. Porque eu estou falando que é um caminho fácil, é um caminho de sacrifício, é um caminho de renúncia, mas é um caminho que Deus quer para nossas vidas, como corpo, amém? E aí ele fala, e nós precisamos, irmãos, olhar para a geração anterior com mais carinho. Nós precisamos olhar para a geração anterior como quem tem conselhos para dar. Né? Nós precisamos de jovens que queiram se sentar mais para ouvir. O problema das redes sociais é que é um lugar que todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. Esse é o problema das redes sociais. Todo mundo fala, mas ninguém ouve, né? E isso é complicado. Peste por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Chama, aqui é um soco no estômago, imagina. A pessoa te lesou, te prejudicou emocionalmente, porque às vezes a lesão, irmãos, não é material, às vezes é emocionalmente. Às vezes por conta de brigas, de divisões, a pessoa entra em depressão, se afasta da comunidade, se afasta do relacionamento com os outros. Irmãos, a divisão é algo terrível. Nós precisamos de todas as formas
falar da unidade. A divisão é algo terrível. E aí Paulo fala assim: Onésimo, que gerei nas minhas prisões. É um soco no estômago, né? Porque imagina, você fala assim: meu, Paulo tá doido? Esse cara me prejudicou, fez tudo isso que fez. E aí Paulo fala: filho, chama ele de filho. Irmãos, esse é o poder da novidade de vida. Amém. Aí entra o amor. Entra o amor. Exatamente, minha irmã. Entra o amor. Paulo chama ele de filho. E o que Paulo quer dizer para ele? Filemão, se ele agora é meu filho, ele é teu irmão. Assim como nós somos irmãos em Cristo. Olha o que Paulo lembra ele de como funciona a esfera de relacionamento cristão. E aí nós temos que ter sabedoria. Uma vez teve um irmão que ele me fez passar um nervoso, mas tão grande, que olha, aí ele pegou, por fim ele pegou e mandou um áudio assim, ele falou: não, eu quero conversar com você então, vamos sentar para conversar. Aí eu falei assim: bom, vamos fazer o seguinte, vamos deixar passar uns 2 dias, uns 3 dias. Não, eu quero falar agora. Eu falei: não, a gente sente, porque eu vou falar coisas para você que eu não devo, porque eu estou com o coração ferido. Você vai me falar coisas que também não deve, porque você também está com o coração ferido, né? Vamos entregar para o Senhor, vamos orar, vamos acalmar o coração e aí a gente conversa, né? Somos amigos até hoje. Glória a Deus. Um outro irmão, uma vez, isso há muitos anos atrás, eu ainda estava começando assim na minha caminhada de fé, né, empolgado, servindo algo, fazendo isso daqui. Aí um dia o pastor da comunidade falou assim: você vai dirigir tal trabalho, queria que você fizesse isso. Eu falei: ô pastor, eu estou animado, jovem, né, empolgado. Aí foi quando acabou o culto, um irmão, né, que estava nesse setor que a gente não sei o que aconteceu com ele chegou assim, falei: queria falar com você. Eu falei: cara, eu estou animado, né, vai ser um elogio, alguma coisa, né. Aí quando sentou, o irmão me descascou inteiro e falou um monte de coisa, assim, tudo coisa assim sem nexo, né? Eu falei: eu nunca fiz nada para esse irmão, né? Que eu diminuía ele falou. Irmãos, esse homem falou tanta coisa que quando ele acabou eu ainda falei assim: amém. Porque eu não tinha mais o que falar, né? Porque ele falou tanta coisa, eu falei assim: culpado, né? E aí ele levantou, foi-se embora. Aí a minha esposa falou assim: e aí, o que você falou para ele? Eu falei: nada. Eu ia falar o quê? Ele estava nervoso, eu falei: vou deixar ele se acalmar. Aí a esposa dele veio conversar comigo: eu não entendi, por que ele ficou assim? Aí eu falei: vamos pensar o seguinte, nem todo dia a gente está bem. Pode ser que esteja acontecendo alguma coisa que a gente não sabe. E realmente a gente podia estar falando de outro assunto, mas às vezes ele está em crise com alguma coisa, e aquilo que a gente falou conectou. Aí foi o suficiente. Passou 1, 2 dias. Aí eu peguei, né, combinei com a esposa dele, fui lá na casa dele, né. Aí quando cheguei lá, né, que o homem é, né, assim, né, aquela coisa, não creio e tal, né. Mas o homem é mais fácil de resolver esses problemas de conciliação, né. Porque o homem, assim, né, se perdoou, no outro dia já está jogando bola, né. A mulher fala assim: eu te perdoei, mas agora, minha irmã, nós vamos precisar de 6 meses a 1 ano para poder conversar novamente. Não entendi nada. Não, mas perdoou, minha filha. Tá essa moda aí agora, né? Não, eu perdoei, mas assim, né? Da Bíblia nós temos sabedoria, então, né? Pelo menos aí 1 ano para mim engolir tudo isso, não, né? Não, tem que andar junto. Perdoei para estar guardado debaixo da língua. Tá, qualquer coisa ressurge ali, né? E tem irmão que tem o poder da ressurreição, assim, o dom da ressurreição diariamente, né? Toda hora ele traz o que já morreu faz tempo de volta à vida, né? Não é essa ressurreição que Deus quer que a gente faça, é outra, né? E aí chegou lá na casa dele, ele todo mal. Eu falei: ô meu irmão, o que está acontecendo? Né? Eu vi que você ficou chateado, falou alguma coisa, me perguntou. Não era com você, não, eu não sei nem porque eu falei aquelas coisas. Aí eu falei: não, então dá um abraço aqui, rapaz, vamos parar com isso, né? Aí no outro mês eu peguei e marquei uma ida pra praia. Aí minha esposa falou: você tá maluco? A irmã do fulano falou que você combinou de nós descer todo mundo pra praia, vai morrer todo mundo. Eu falei: não, eu já conversei com o irmão, tá tudo na paz.
E agora nós temos que caminhar junto, nós temos que andar junto, nós temos que caminhar, temos que, né, deixar isso para trás. Aí passou vários anos, esse irmão me procurou, uma vez a gente estava em outra região, já morando em outra região, aí esse irmão procurou, me ligou e falou: preciso que você ore por mim, estou passando uma situação financeira terrível em casa, estou passando necessidade terrível, não consigo recolocação. Eu falei: irmão, vamos orar junto. E aí nós oramos, depois ele conseguiu recolocação, se levantou, sabe, irmãos, olha quanta coisa bonita, sabe, Deus vai fazendo, como a reconciliação, né? Então, os benefícios da reconciliação são tão imensos, são tão grandes para a nossa vida, que, irmãos, se nós não perdoarmos, só quem perde é nós mesmos. Quando a gente perdoa, nós nos liberamos daquilo e falamos: isso não é meu, não vou carregar isso comigo para a vida, vou continuar combatendo o bom combate, guardando a fé. Amém? E por fim, irmãos, eu vou correr agora aqui para chegar nos finalmente. Paulo vai falar algumas coisas para ele, né? Lá no versículo 14 ele fala: nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse forçado, mas voluntário. Percebem como na carta do apóstolo Paulo fica muito expresso que essa dádiva da reconciliação nos relacionamentos, ela é algo liberal, é algo do coração, é algo que tem que ser feito porque você entendeu que o reino de Deus é isso, é paz e justiça, é amor, é perdão, é reconciliação. É a ética do reino. Você compreende que isso não é uma coisa assim impositiva, mas é algo que nós temos que fazer porque está no coração de Deus, e Deus quer derramar isso nos nossos corações. E Paulo fala: eu não posso te obrigar a nada, filho, irmão, sobre esse assunto. O legal nesse versículo é que ele fala de espontaneidade, de constrangimento, de não fazer por constrangimento, mas de não fazer também por sentimento. A gente não pode esperar aquele sentimento de: não, eu não sinto ainda para te perdoar, não. Não é sentimental, é ação. É ação. Tem irmão que está esperando 10, 15, 20 anos sentir, e ainda não sentiu, né? Não está plenamente correto, é exatamente isso. É algo voluntário, é uma ação, é uma decisão, e não vem positiva dos outros, de terceiros, mas é algo que eu sei que eu tenho que fazer, porque está no coração de Deus, e Deus derramou isso nos nossos corações. E às vezes nós vamos fazer muita coisa sem sentir. Mas acredite, depois que você fazer, você vai sentir. Então, às vezes, a ideia pode ser, viu, irmão, ao contrário, né? Eu vou sem sentir, eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou liberar aqui essa pessoa. E aí, o que o Espírito Santo vai fazer depois disso pode ser algo extraordinário na sua vida, que você vai ver, assim, coisas acontecerem que talvez nunca aconteceram antes na sua vida. Né? Essas dimensões da reconciliação, elas têm o poder de transformar assim, de maneira tremenda. E ele fala, né, no versículo 16: não já como escravo, antes mais do que escravo, agora como irmão amado, particularmente para mim, quanto mais para ti. Irmãos, para encerrar essa ministração aqui, né, eu ficaria o dia todo aqui conversando com os irmãos sobre essa carta. Eu acho maravilhosa essa carta, assim, realmente, assim, é uma carta que me toca muito, essa questão aqui de Filemão com Onésimo, o apóstolo Paulo no meio de tudo isso, costurando, né? E eu acho que Deus nos chamou. Se você está bem, então você foi chamado para fazer assim, nessa questão, você foi chamado então para fazer o papel do apóstolo Paulo, né? De mediar reconciliação. Tem gente que media a guerra, né? Não, nós mediamos a reconciliação, nós mediamos o perdão. Exatamente, nós vamos lá e reparamos as brechas. Eu vi uma ministração do Jabé muito tempo atrás, não sei se o Chico ouviu, deve ter ouvido, com certeza, sobre tirar os entulhos dos poços, que nós vamos deixando os pequenos entulhos cada dia entrando no poço, e o poço vai secando e vai sendo enchido, e aí a gente precisa tirar os entulhos dos poços. Às vezes o não perdoar é um entulho que a gente está jogando lá dentro do poço, e aí não vai ter água limpa saindo dali, não vai ter água, né? E por fim, irmãos,
nós precisamos orar para que isso seja a realidade da igreja. Amém. Uma igreja que não precisa apagar as luzes, mas uma igreja que pode acender as luzes, porque ela pode se ver, ela pode se enxergar, ela pode se abraçar, ela pode andar junto. Haverão crises, e na caminhada pode ser que você fira alguém, pode ser que eu fira alguém me fira, mas, irmãos, o Espírito Santo está, como diz aquela música, tremendo Espírito Santo está em nós, Espírito, a presença do Espírito Santo está costurando tudo isso, e eu sabendo o que eu devo fazer, eu vou fazer porque eu sei que está no coração de Deus, mesmo quando eu sentir o contrário, que às vezes a gente sente a vontade ao contrário, às vezes a gente exige até uma resposta, né, assim, pastoral, né? Eu lembro de um caso, né, de uma reunião que eu participei muitos anos atrás, né, de um irmão que ele ficou tão bravo, mas tão bravo, que ele foi assim para a reunião, né, e aí tinha assim os pastores, alguns obreiros, e ele falou: pastor, eu exijo que o senhor faça alguma coisa com esse irmão, o senhor tem que pegar ele. Eu falei: vai pegar ele? Como assim? Que coisa radical, né? Parece assim, tá quase que o pastor batendo o irmão, não tem como, falei, né? Que coisa, né? Não. O Espírito de Cristo em nós, irmãos, quer que nós sejamos reconciliadores, e isso vai ser bênção na vida da igreja, isso vai ser bênção nas nossas vidas, e vai ser bênção na vida daqueles que estiverem ao nosso redor, né? Nós não temos aqui muitos, essa é a última, tá? Prometo. Nós não temos muitos adolescentes, assim, jovens, né? Tem solteiro, tem ninguém praticamente, né? Tem alguém solteiro? Não? Todo mundo casado. A irmã já levantou, né? Mas eu lembro que quando eu estava à procura, né? A jovem olhando a Deus, né? E aquela coisa toda, olhando a terra prometida, né, irmão? Ali e tal. Eu lembro que eu peguei, me apaixonei por uma menina na igreja e falei assim: essa vai ser para casar. Agora vai dar tudo certo. E aí, os pais dela faziam uma questão enorme, gostavam de mim. Eu falei: achei a pessoa, os pais me amam, tá tudo certo, vai dar tudo certo. Aí me chamaram para um almoço na casa dessa amiga, fui, né? Acabou o culto pela manhã, foi tudo né, para casa dela, né, os pais dela, a família dela, né? E eu, né, da minha família não foi ninguém, foi só eu. E aí chegou a hora do almoço, sentei lá, e aquele silêncio fúnebre na mesa, né? Ninguém falava aquele silêncio, né? E eu pensando assim, eu quero dar bola fora, né? Então não fala alguma coisa, tem que puxar assunto. Aí falei lá alguma gracinha com a mãe, né? Que a gente sempre vai pro lado da sogra, não do sogro. Vai pro lado da sogra, né? Só em alguns casos que vai pro lado do sogro, mas geralmente vai pro lado da sogra. Comida boa, não sei o que, né? Tá maravilhosa, eu nunca comi uma comida igual essa, tal, não sei o que. E aí ela respondeu tudo, todo mundo calado. Aí ela terminou de falar, aí fala com o pai, né? Eu falar com o sogro. Ele falou também, mas nem olhava pro lado, só olhava para ele, falou, encerrou, ficou também. Aí daqui a pouco, irmãos, o tempo foi passando e eu fui percebendo que ninguém falava com ninguém. Tipo assim, a família não se falou. Aí quando acabou o almoço em que a gente foi passar, assim, que os pais dela deu uma saída assim para a cozinha para pegar alguma coisa, eu falei assim: vem cá, estranho, assim, porque na minha casa é uma falação, né? Aí você tem que mandar até o pessoal ficar quieto, porque todo mundo quer falar ao mesmo tempo, que ninguém fala, não. Ela falou assim: não, a gente não se fala, não. Eu falei: como assim? Ela falou: não, minha mãe é brigada com meu pai, eu não falo com meu irmão, mas também não falo com meu pai, porque não sei o quê. Aí eu falei assim: ninguém se fala, não, é? Ela falou: não, aqui ninguém se fala, não. Eu falei: amor, moço, eu também não falo nada. Não, pensa se eu voltei pro próximo almoço. Falei: não. Famílias reconciliadoras vão sustentar o teu casamento lá na frente. Se tiver sogros e sogras que têm o Espírito de Deus, que sabem se perdoar, que sabem caminhar juntos, eles vão transmitir isso pro teu casamento, e vai ser bênção. Eu e a Vânia, no noivar, nós estávamos para noivar. E aí, muito novinho, né, cacotando, nós brigamos. E eu, num acesso de fúria, né, não podendo fazer nada, né, fiz o quê? Peguei a aliança e joguei fora. Depois eu me arrependi, que eu falei: e agora eu tomei um prejuízo danado. Que era pobre, trabalhava para pagar, né, o almoço, né, então vendia o almoço para poder tomar o café da manhã e assim por diante, né, a janta, não sei como que é esse ditado, mas mais ou menos isso.
E aí eu joguei fora, né? E aí nós voltamos. Quando nós voltamos, e para mim falar que eu tinha jogado a aliança fora. Aí um dia eu estava em casa aqui, perturbado, aqui assim, eita Jesus, e agora? O que eu vou ter que comprar esse negócio de novo, né? Aí minha mãe chegou e falou assim, filho, toma aqui, ó, tá aqui, ó, a aliança. Aí eu falei, mãe, a aliança? Ela falou, eu vi quando você jogou fora, eu fui lá, peguei e guardei. Eu falei, foi lá, guardou. Irmãos, caminhe do lado de pessoas que guardam a aliança, amém? Amém.